Para falar de saúde agora, a campanha conhecida como Fevereiro Laranja estimula a conscientização e combate à leucemia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar cerca de 11 mil novos casos da doença nos próximos 2 anos. Assunto para a gente entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no nosso estúdio, na Casa do Mulher Demais, para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo a doutora Thaís Benevides, que é hematologista. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada por esse convite de um tema tão importante, né? Demais, né? Fevereiro Laranja. Você pode e deve participar do quadro Sua Saúde, enviando perguntas, compartilhando, quem sabe, até alguma experiência com a gente, né? Manda aí sua pergunta pra gente. Divide aí a sua interação através do 991050400, que é o WhatsApp do Mulher Demais, ou através do nosso Instagram também, se for mais fácil para você, @CorreioTV. Então, doutora, antes de qualquer coisa, é importante perguntar o que é a leucemia. Explica pra gente, por favor. Leucemia é um câncer do sangue, né? De uma das células do sangue, particularmente chamado glóbulos brancos. Então, os glóbulos brancos são os nossos soldados, nossas células de defesa, que fazem parte, junto com as hemácias e as plaquetas, dos elementos do sangue que são produzidos na medula óssea. O que acontece é que esse glóbulo vermelho, o glóbulo branco, ele sofre uma modificação genética, né, no seu material genético, e ele começa a se produzir, se proliferar de uma forma indefinida, né, uma forma desordenada. E aí acaba ocupando o espaço das outras células do sangue. Então, essa ilustração está bem clara. Então, no sangue nós temos, né, as plaquetas, as hemácias e os leucócitos. E aí, na leucemia, esses leucócitos começam a se proliferar e ocupar o espaço das outras células saudáveis. Entendi. A gente está mostrando aí essa ilustração do lado esquerdo da tela. Digamos que seja uma célula saudável, né? Um tipo sanguíneo aí saudável, digamos assim, para trazer uma forma mais prática do pessoal entender. E do lado direito, uma pessoa já com leucemia. Então, a gente consegue ver essas partes brancas que vão tomando mais espaço. O que é que são, doutora? São os glóbulos brancos ou as células leucêmicas, que a gente chama de blastos, né? E essas células também vão depender da linhagem que essa leucemia vai atingir, que célula lá da medula óssea ela vai atingir. Muito bem. Existe uma causa definida para que a leucemia apareça num indivíduo, doutora? Na maioria dos casos a gente não encontra um fator causal específico. O que a gente sabe é que alguns pacientes, algumas condições genéticas, como síndrome de Down, podem levar ao paciente a ter a leucemia, principalmente em crianças. Algumas exposições, como a exposição a benzeno, agrotóxico, radiação ionizante, paciente que já fez quimioterapia previamente, e umas doenças do sangue bem específicas, como a síndrome mielodisplásica, que também pode, a longo prazo, evoluir para uma leucemia aguda. Mas, na maioria dos casos, a gente não encontra aquele fator em si. É um evento causal, aleatório. Pois é importante falar sobre a causa, até para trazer também aqui a pergunta da Iraci. Se ela pergunta o seguinte, né? Existe alguma forma de prevenir a leucemia, então, doutora? Já que as causas nem sempre... Existe um fator causal para aquilo, né? Então, existe alguma forma de prevenir também? Essa é uma pergunta muito frequente para a gente, porque a gente sabe que outros cânceres têm muita relação com específicas, né? Então, o tabagismo com câncer de pulmão, de laringe. Já nos cânceres da medula óssea, a gente não encontra em si. A gente pede que todo mundo tenha uma vida realmente saudável, evite grandes exposições, né, a produtos químicos, que pode, por exemplo, tentar evitar. Mas uma prevenção em si a gente não tem para leucemia. Se a gente for falar de sintomas, quais são os principais, lá no comecinho da doença também, para que as pessoas comecem a perceber, né, melhor, se for possível, alterações no próprio organismo, tem como? Tem. Primeiro a gente tem que se conhecer, né? Mas os sintomas de leucemia estão relacionados justamente a essa ocupação. E aí, os principais são relacionados às deficiências das outras células saudáveis. Então, o paciente fica anêmico, então é aquele cansaço, palidez,
né, na pele, uma fadiga excessiva, dificuldade para realizar as atividades habituais, manchas roxas na pele, porque diminui a plaqueta, então essas manchinhas, alguns pontinhos vermelhos, sangramentos espontâneos, febre, infecções de repetição, alguns sintomas meio específicos, como o aumento de gânglios, principalmente numa leucemia chamada linfóide, que é um dos subtipos, hipertrofia, aumento da gengiva. Então, são alguns sinais e sintomas que o indivíduo pode perceber e procurar assistência médica o mais rápido possível. Isso é importante. Com certeza. E uma vez diagnosticada, doutora, existem alguns fatores de risco que podem agravar a doença ou tipos diferentes de leucemia, que seja um tipo mais grave, outro mais brando? Existe essa relação também? Existe. Boa pergunta, Bruna. Nós temos, primeiro, um grande diferenciação das leucemias, que é a mieloide e a linfóide, dependendo de que leucócito, que granulócito é esse que célula é essa que está sendo acometida. Depois, a gente tem realmente outra divisão, que é as leucemias agudas e as leucemias crônicas. As agudas, aquela célula que foi modificada o DNA, é uma célula mais imatura, é uma célula que ela vai se dividir mais rapidamente. E aí, realmente, os sintomas são mais rápidos e mais vultuosos, e mais exuberantes. O outro subtipo são as leucemias crônicas. Essa célula é uma célula que vai ser modificada, é uma célula mais madura. E aí, ela tem uma divisão mais lenta e também os seus sinais e sintomas são mais lentos. Muitas dessas leucemias crônicas a gente nem precisa tratar. A gente fala que só precisa acompanhar, olhar e esperar se em algum momento vai ter sintoma relacionado. Mas as leucemias agudas não, nós temos que tratar praticamente de imediato. São mais graves e mais potencialmente fatais. Entendi. Eu vou trazer aqui a pergunta da Rose. Obrigada pela sua participação, Rose. Ela disse que trata anemia faz muitos anos. Ela disse que o ferro sempre abaixo de 10, hemoglobina também abaixo de 10. E ela está sempre fazendo uso de medicamentos, mas nunca aumenta o suficiente. E aí ela traz a pergunta: a anemia pode evoluir para leucemia, doutora? É uma pergunta frequente e também é um mito. Então, a maioria das nossas anemias, a mais frequente, são as anemias que a gente diz carenciais. As deficiências das nossas vitaminas, eu digo que são os alimentos, as comidas da medula óssea. Então, são deficiência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico. Nesse caso, não evolui para leucemia. O que a gente pede, provavelmente ela pode ter uma deficiência de ferro, às vezes um sangramento crônico, oculto até nas fezes, ou uma menstruação mais abundante, que aí, por mais que ela trate, a perda sanguínea é maior do que o que ela consegue ingerir ou consegue tratar. Então, a gente sempre pede, por exemplo, nessas anemias por deficiência de ferro, tratar a causa, o que é que está levando a ela ter a deficiência de ferro. Mas a relação com leucemia realmente não evolui, esse medo não precisam ter. Muito bem. Ainda hoje, aqui no Mulher Demais, a gente vai falar sobre diagnóstico, qual é o exame, né, que traz esse diagnóstico de leucemia, quais são os tipos de tratamento, a evolução da medicina nesse sentido também. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Thaís. Pode ser, doutora? Com certeza. Combinado. Aí fica aí, ó, o recado, né, o reforço, o convite para que você possa participar, enviando aí suas dúvidas através do nosso WhatsApp, o 991050400, ou participando também pelo Instagram, o @CorreioTV. Agora sim, volto já, viu, doutora? Agora